Boa noite, gente. Então, hoje a gente tá aqui para fazer a primeira live de uma série de lives que eu resolvi fazer junto com os meus alunos da disciplina de Biologia Molecular, do curso de Biomedicina daqui da Unesc, né? Que são assuntos que a gente trabalha na disciplina, mas que juntos a gente decidiu que, como são assuntos extremamente pertinentes, eles valiam a pena ser compartilhados com mais pessoas, né? E aí, hoje a gente começa então a primeira dessas 3 lives com uma convidada muito especial, direto do outro lado do mundo, direto da Austrália, né? Que é a doutora Vivian Kahl. A Vivian é brasileira, é gaúcha, né? Fez a sua formação na área de ciências biológicas aqui no Brasil. Mas depois que ela fez o seu doutorado, inclusive com uma parte desse doutorado na Austrália, ela acabou sendo contratada pelo um hospital. Eu tenho que colar aqui o nome do hospital, que é o Children's Medical Research Institute. Na verdade, é um instituto de pesquisa. E Regulation, ou seja, uma unidade que avalia comprimento de telômeros. Então, que é coisa mais, né, ou que é alguém mais envolvido, não só teoricamente, mas na prática, com a avaliação dos telômeros e tudo que isso envolve. Então, eu acho que a Vivian deve estar aí. Eu vou pedir para ela me mandar uma solicitação para eu aceitar. E aí a gente vai começar. Eu fiz um roteirinho de perguntas, né? Porque eu quero que a gente meio que trabalhe mesmo como se fosse não uma aulinha, mas ela vai contar muito de vários temas, mas eu fiz pra gente não se perder nos assuntos, mas é óbvio que vocês podem também interagir, tá? Deixa eu ver se a Vivian tá aqui. Ai. Vivian, tá, eu aqui. Deixa eu ver. A Vivian vai entrar. Aí talvez a gente tenha que ajustar aqui a câmera. Entrou. Oi, tudo bom? Tudo. Bom dia aí, né? Bom dia. Boa noite para você. Obrigada, até para o pessoal saber, eu fui perguntar para ela, nós estamos com 13 horas de diferença. Então, para a Vivian já é sábado de manhã. Tá. E aí ela tirou o sábado da manhã dela para conversar com todo mundo que está aqui, né? Os meus alunos e também outras pessoas interessadas no assunto telômeros e saúde. Então, Vivian, eu já te introduzi um pouquinho, falei da tua formação e aonde tu trabalha, mas acho que seria legal tu dizer até, inclusive, como que tu chegou aí, né? Que hoje é a pesquisadora que trabalha com isso e que foi contratada por um instituto de pesquisa para trabalhar nessa área. Saiu do Brasil e já faz 2 anos? 3? Não, já fazem 3 que eu tô na Austrália. Então. Eu acho que é legal até porque como tem uma meninada aqui, né, os alunos, para o pessoal ver que existem essas oportunidades e que a gente pode aproveitá-las. Então conta um pouquinho da tua trajetória aí antes da gente entrar. Tá. Quando eu estava no início do meu mestrado, eu fazia mestrado na UBRA, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu fazia com a doutora Juliana da Silva, que nós duas conhecemos de longa data, né? E aí a FAPERGS, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, fez uma proposição de uma nova verba de pesquisa. Às vezes, desculpa, tá? Eu odeio fazer esse tipo de coisa, mas às vezes eu esqueço das palavras em português, porque eu tô me acostumando muito a usá-las em inglês, especialmente na área mais técnica, eu me perco um pouco. Mas, enfim, era um novo edital, era essa palavra que eu estava buscando. Então, a FAPERGS abriu um novo edital para internacionalização da pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. E aí eu submeti um projeto junto com a Ju, porque a minha ideia era vir para a Austrália para fazer um período de pesquisa no laboratório do Dr. Michael Fennick, que
Ele sempre trabalhou muito focado na área de nutrigenômica, né? Mas ele tinha alguns trabalhos com telômeros ligados na área de nutrigenômica, de envelhecimento. E eu tinha muito interesse em trabalhar com isso. Então eu submeti esse projeto, e o projeto foi aprovado. E aí em 2014 eu vim para ficar um mês no laboratório dele em Adelaide, que é no sul da Austrália. Fiquei aquele um mês, aprendi um monte de coisa, foi excelente. Voltei para o Brasil. No meu último ano de doutorado, que foi 2017, eu submeti também uma proposta para fazer doutorado de sanduíche. Conversei com o Dr. Michael Fennick, ele me aceitou de volta no laboratório dele. E aí eu vim para fazer 6 meses, né? Então, de pesquisa no laboratório dele. Nesses 6 meses que eu tava aqui, eu já gostava, eu fiquei ainda em Adelaide, né? Não era em Sydney. Eu já gostava muito da Austrália. Adelaide é uma cidade maravilhosa. Eu acabei viajando um pouquinho quando eu vim naqueles 6 meses. Assim, a situação financeira não era das melhores para poder conhecer muito a Austrália. O meu ex-marido veio comigo na época, então a gente aproveitou muito aquele período. E aí nós dois ficamos pensando assim, vamos procurar alguma coisa para um dia a gente voltar para a Austrália. Assim, um dia, no futuro, a gente volta para morar aqui. Virou e mexeu, ele conseguiu um emprego em Sydney, na área dele, e eu consegui o meu emprego em Sydney também na minha área. Então o futuro veio muito mais cedo do que a gente esperava naquela... Foi uma coisa assim, em uma semana nós dois recebemos a proposta e a gente tinha que decidir em uma semana, assinar os papéis, e era isso. E então eu acabei voltando para o Brasil para cumprir o período de interstício, né? Que como eu fiquei 6 meses aqui, eu tinha que ficar aproximadamente o mesmo período de volta no Brasil. E também para defender meu doutorado, eu tinha que defender lá. Então eu tive que conversar isso com a minha chefe, dizer para ela, olha, eu quero muito trabalhar contigo, mas eu não posso fazer isso neste momento. E aí ela aceitou, então eu voltei para o Brasil em setembro de 2017, outubro de 2017, e aí eu vim de vez para cá em fevereiro de 2018. E aí eu já vim com o meu emprego. E como que eu consegui esse emprego? Só para também dar um background pro pessoal. E essa é uma dica que eu dou. Quem está interessado em fazer alguma coisa fora do Brasil, procure áreas de pesquisa que vocês gostem. Tentem descobrir quem são os pesquisadores que trabalham fora do Brasil e que vocês têm interesse em trabalhar junto. E sejam muito caraduras. Mandem um e-mail dizendo, olha, eu faço isso, eu sei fazer isso, aqui tá meu currículo, aqui tá uma carta de apresentação, porque no currículo tu vai colocar de forma muito a tua graduação, né, a tua formação, os teus artigos, e nessa carta de introdução tu vai falar um pouquinho sobre ti, eu sou apaixonado por isto, eu gosto de fazer tal coisa, o meu doutorado levou a tal e tal desenvolvimento de tal pesquisa, então, né, tu meio que vende um pouquinho a tua pessoa. E foi assim que eu mandei um e-mail para a Hilda, que é a minha atual chefe, e ela me mandou um e-mail de volta, eu estava em Adelaide, ela me perguntou se eu queria vir em Sydney dar uma palestra para o grupo dela, contar do meu doutorado. Vim para Sydney, dei a palestra, tremendo, assim, tremia que nem vara verde, suando de nervosa. Deu tudo certo, saí para almoçar com ela depois, no final do almoço ela já me levou lá na sala do RH e eu já assinei meu contrato para começar a trabalhar dali a 6 meses com ela. Então foi... Teve sorte, óbvio, né? Eu dei sorte que naquele período ela estava procurando uma pessoa para fazer um pós-doc com ela que entendesse de biologia de telômeros, mas especialmente que tivesse bastante background em comprimento de telômeros, que era o meu caso. Então eu dei um pouco de sorte, mas é claro que tem competência, tem vontade, tem a cara dura de mandar o e-mail. Estar preparada. Exato. E estar preparada. Sorte, não adianta ter sorte se a gente não está preparada. Né? Exato, tu sempre estudou inglês, tu nunca teve vergonha de falar com os outros, né? Então isso tudo faz parte. Eu disse que foi a vez que eu conheci o Dr. Michael Fennick no congresso de genética, o ICEM, que teve no Brasil em 2013. Em 2013, é. Isso, lá em Foz. Foi a primeira vez que eu conheci ele. E aí eu fui conversar com ele sobre telômeros. E em inglês, telômeros, a gente fala telomere. Telomere, tá? Yeah. Telomere Regulation Unit. E eu não sabia como falava. Agora eu tô confusa se fala telomere ou não, olha só que loucura. E eu falei pra ele, fala. Tu fala telomeres. E eu fui falar pra ele, eu falei assim, I really wanna work with telomere. Eu dizia. E eu falei telomere 3, 4 vezes, ele entendeu o que eu tava dizendo, e aí ele me respondeu, it's so nice that you are interested in telomeres. Aí eu, okay. E aí na próxima vez eu já falei diferente. Então tem que ter coragem, tem que ter cara dura e tentar,
né? É isso aí, é isso aí. E aí, fora que o Fennec tem essa origem hispânica dele, né? Que ele é, na verdade, de origem espanhola, e fora que todos os cientistas mais velhos não têm frescura para inglês, a gente que tem, né? A As gente tem pessoas querem que a gente se comunique, eles não têm problema nenhum se a gente fala errado, se não fala, tá tudo certo. muito, e a gente tem muito autocrítica do brasileiro, assim. Sabe que a maioria das vezes que eu ouvi algumas pessoas dizendo pra mim que o meu sotaque era muito forte, eu ouvi isso de brasileiros, eu não ouvi de não brasileiros. Porque a gente tem muita essa autocrítica, né? Vários colegas meus de trabalho, às vezes eu peço desculpas que eu tô falando alguma coisa errado. Hoje em dia acontece cada vez menos, mas ainda acontece. Nunca vai ser natural, porque inglês não é minha língua, né, original. Às vezes eu digo assim, desculpas que eu tô falando errado. Eles sempre dizem pra mim, Vivian, tu fala 2 idiomas, a gente mal fala um, sabe? Tipo assim, não pede desculpas. Então dá muita segurança, né? Pra que a gente se sinta confortável em comunicar com as pessoas. É isso aí. Então, feita essa introdução, vamos direto ao assunto, né? Então, claro que temos pessoas aqui que sabem o que são telômeros. Eu mesma adoro esse assunto, já fiz 25 posts no meu feed, desde o que são telômeros até a aplicação deles, porque eu já li 2 vezes o livro da Elizabeth Blackburn. Mas nada melhor, e foi isso, por isso que eu te trouxe aqui, do que alguém que não só sabe na teoria, como eu, mas que vive isso na prática. Então, para a gente começar, diz para o pessoal, assim, numa linguagem bem tranquila, bem acessível, o que são os telômeros, né? Claro. Do que a gente está falando para quem não sabe o que são telômeros? Tá bom. O nosso DNA, que é basicamente o código genético que faz a gente ser quem a gente é, com algumas exceções aí, né? A gente sabe que existem outras formas dessas interações ambientais com a nossa genética, mas de forma geral, o nosso DNA ele é composto, então, por uma fita de DNA que é extremamente longa, e o que protege as extremidades desse nosso DNA são essas estruturas chamadas telômeros. Então, a gente tem que imaginar agora, nesse momento, um cromossomo, que é aquele formatinho de X, né, que a gente conhece, que a gente vê nas imagens. Então, a gente tem na ponta desse X, a gente tem essa estrutura dos telômeros. Os telômeros não são nada mais do que também uma sequência de DNA, só que é uma sequência bem específica que se repete várias e várias e várias vezes. A função dos telômeros principal é proteger o finalzinho do nosso cromossomo. Eles fazem isso porque pela conformação dessa sequência de DNA no final deles e por algumas proteínas que se ligam no final deles, eles fazem uma voltinha na volta no finalzinho do cromossomo, que é a volta que a gente chama de T-loop. Esse T-loop, que é o telomere loop, ele ajuda a proteger o cromossomo. Por que a gente precisa proteger o cromossomo? Bom, o nosso DNA é composto por bases nitrogenadas, por algumas cadeias de açúcar. Basicamente, isso são compostos químicos, são estruturas químicas. Toda química, ela tende a interagir consigo mesma. Então, se a gente tem uma estrutura, né, uma pontinha ali do cromossomo que está livre, solta, sem proteção, a parte química da nossa célula entende que aquilo ali está desprotegido, está quebrado. E provavelmente vai entender que aquilo ali é uma quebra do DNA. Que aquilo ali é uma parte do DNA que está solta no núcleo que não deveria estar. Porque o DNA tem que estar protegido. Então, o nosso sistema de reparo de DNA vai ali e vai interagir naquilo ali e vai tentar reparar. Só que quando ele tenta reparar o final do cromossomo, na verdade o que ele está fazendo é criando uma instabilidade genômica. É um reparo de DNA que deveria ser feito. Então, essa é a função básica e principal dos telômeros. Hoje em dia, a gente sabe que os telômeros têm outras funções, eles ajudam na regulação do ciclo celular, eles estão relacionados com a expressão de alguns genes, apesar deles em si não serem genes que se expressam, né? O telômero, ele é uma estrutura do nosso DNA que não é expressa, que não vai virar futuramente um RNA mensageiro ou uma proteína, mas ele ajuda a regular a função de alguns outros genes ou a expressão de alguns outros genes. Bom, como ele está lá no finalzinho do cromossomo, quando o nosso DNA está sendo replicado, né, que a gente vai dividir a célula, criar células novas, a gente tem a DNA polimerase, que é a enzima que ajuda a ir replicando esse DNA, né, fazendo uma nova cópia desse DNA. E também pela função química, pela estrutura química da DNA polimerase, ela precisa sempre ter disponível
Uma extremidade 3 linhas. Uma extremidade 3 linhas, que é uma outra estrutura química, né? Quando chega lá no final do telômero, então a gente tem 2 fitas de DNA, né? Então a gente tem um final que é 5 linhas, um final que vai ser 3 linhas. Quando chega lá no final, ela não encontra no telômero 2 extremidades 3 linhas que estejam completamente livres para ela atuar. Então sempre vai ter um pedacinho do telômero de uma das fitas que vai estar sempre mais curto. Então quando a gente vê uma imagem de telômero, né, uma imagem gráfica, é sempre assim. Tem o DNA vindo, aí tem telômero. Quando chega aqui, uma fita do DNA telomérico é mais longa do que a outra, porque sempre vai ter essa perda de telômero em cada ciclo de divisão celular. E é por isso também, então, que os telômeros são associados com a senescência celular. Então, eles têm uma relação já estabelecida com idade cronológica, não necessariamente é igual para todo mundo, então existe muita heterogeneidade de tamanho de telômeros na população. Mesmo pessoas com a mesma idade podem ter tamanhos de telômeros completamente diferentes, mas de forma geral a gente sempre enxerga uma tendência da redução do tamanho do telômero com a idade das pessoas. Então, isso leva à senescência celular. Basicamente é isso que são os telômeros. E aí, eles têm um papel muito importante no câncer. Por quê? Em cada divisão celular, a gente vai perdendo um pedacinho do telômero, né? Eventualmente, esse telômero ele pode estar muito curto. E aí, ele está tão curto que essas proteínas que ajudam a proteger, que são 6 proteínas chamadas, um complexo chamado sheltering, essas 6 proteínas, elas nem têm mais... aonde se ligar. DNA telomérico, assim. Exato, elas não têm mais DNA telomérico suficiente que elas possam se ligar e ajudar a proteger. O que acontece? O telômero ele vai ficando tão curto que a célula ativa, então, alguns mecanismos de reparo de DNA e ela entra num bloqueio do ciclo celular. Então, ao invés de um determinado ciclo celular, sei lá, G1, levar 2 horas em uma determinada célula, ele vai levar 4, 6 horas, né? Então, ele vai criando um cell cycle arrest, que a gente chama. O que isso leva? De forma geral, deve levar à senescência da célula, quando a célula já não tem mais capacidade proliferativa. E se a gente tem sorte suficiente, morte celular, apoptose. Algumas células... Esse seria o desfecho bom de uma célula que entrando em senescência. Às vezes apoptose. Exato. Às vezes a gente fala de apoptose celular e parece uma coisa meio dramática, que a célula vai morrer. É isso que a gente espera. Se a célula tá velha, o que a gente quer é que ela morra. É que ela, morra. Exato, que ela tenha um processo apoptótico acontecendo. Em alguns casos, o que vai acontecer, e são casos que na biologia molecular, eles são considerados realmente raros, tá? Então, em alguns casos raros, isso de forma natural, quando a gente não tem nenhuma influência externa que incentive esse caso, em alguns casos raros, a célula, quando ela entra em senescência, ela consegue driblar a senescência, digamos assim, e ela volta a se proliferar. Como é que ela faz isso? Ela vai reativar telomerase. A telomerase é uma enzima como se fosse a DNA polimerase, mas ela é uma transcriptase reversa. E o papel dela específico é adicionar novos fragmentos de DNA telomérico lá no final do cromossomo. A telomerase não necessariamente vai fazer o telômero ficar gigantesco novamente. Na maioria das células cancerígenas, a gente tem uma telomerase, acho que de forma endógena é bem difícil da gente detectar, inclusive. Só que ela funciona de forma suficiente para manter o telômero num comprimento suficiente que o sheltering ainda consiga se ligar, mas de forma bem instável. E essa forma instável vai ativar alguns mecanismos de reparo de DNA celular e, portanto, vai gerar um monte de instabilidade genômica. E daí a gente sabe que provavelmente a gente vai ter câncer. Existe um segundo tipo de mecanismo que é o Alternative Lengthening of Telomeres. Então, é alongamento alternativo. O alongamento alternativo. Isso. Ele acontece, não é pelo reativamento da telomerase, então essas células que usam esse mecanismo, elas nem têm telomerase ativa, telomerase nenhuma, elas não reativam de forma nenhuma. Elas ativam esse mecanismo que acontece por recombinação homóloga, tá? O alternativo... Que é um tipo de sistema de reparo, né? É um tipo de sistema de reparo, exato. O sistema de reparo vai lá e aí ao invés dele ou levar essa célula
senescência, ele repara e a célula continua duplicando o telômero em cada recombinação nova, tá? Então é um tipo de sistema de reparo também. Aproximadamente de 10 a 15% dos cânceres, todos que se conhecem, usam o ALT, mas 85 a 90% usam telomerase. Existe esse gap aí de 5%, porque existem alguns tipos de câncer que já se observou que em um determinado período eles usam telomerase e depois eles usam ALT. E existem alguns outros tipos de câncer que não se consegue saber nem o que eles usam. Porque a gente não encontra telomerase neles, então daqui a pouco o nível endógeno é tão baixo que a gente não consegue detectar. E a gente não encontra os marcadores de ALT que a gente é acostumado. Então a gente chama esses tipos de câncer de double negative, né? Inclusive no meu laboratório a gente tem uma menina que está fazendo doutorado agora e está investigando 200 linhagens cancerígenas que são consideradas double negative, né? Que elas não apresentam nenhuma coisa nem outra, ela está investigando se é realmente isso ou se é só um nível muito baixo, a gente ainda não achou, enfim, ela está tentando caracterizar essas células também. Aí, deixa eu aproveitar isso que tu falou, que a Rayana perguntou se esse processo alternativo de reparo não ocorre em células normais, só em células tumorais. Só em células tumorais. De forma geral, se a gente vai ter algum outro alongamento de telômeros, é porque alguma coisa não está muito boa, tá? Então, assim, a gente pode ter uma célula que vai escapar do processo de senescência e vai usar ou o processo alternativo ou a telomerase e não necessariamente vai virar um câncer, porque eventualmente ela cria uma instabilidade genômica, mas de alguma forma ou ela é instabilidade genômica é tão grave que a célula morre, que a célula entra em apoptose. Por isso que a gente diz que, na verdade, é um processo muito raro de acontecer. Porque a gente tem um mecanismo de defesa muito grande no nosso organismo, né? Então, os nossos processos de reparo de DNA, de checkpoint em ciclo celular, todos esses processos são muito efetivos. Então, mesmo quando a célula consegue fazer o bypass da senescência, quando ela consegue driblar a senescência e reativar eventualmente a telomerase ou esse processo alternativo, ainda existem outros mecanismos que podem fazer com que aquela célula necessariamente nem consiga se reproduzir o suficiente para proliferar a ponto de virar um câncer, né? Então, não, de forma geral, não acontece em células normais, pelo menos. Em células normais, mas a expressão ela tá falando, aí travou um pouquinho a tua, mas eu acho que ela tá falando em células normais, não tumorais. Eu acho que é isso que ela perguntou. Sim. E aí, nas células normais, é a telomerase que age numa determinada taxa basal, como forma normal de repor esses, ou não? A telomerase, ela age de forma basal, só em células de tecido altamente proliferativo que a gente tem no nosso organismo. Então, por exemplo, assim, células do tecido sanguíneo, que a gente tem muita, né, hematológico, então que a gente tem uma alta proliferação, a gente vai ter sempre um pouco de telomerase ativa, mas, de novo, ela é basal e ela é tão baixa que identificar isso de forma endógena é bem difícil. Existem hoje em dia alguns métodos que conseguem fazer a detecção endógena de telomerase, mas é bem difícil de identificar. E aí, claro, a gente tem as nossas células germinativas, todas elas vão ter telomerase. Eu acho que no tecido adulto, essas seriam as duas linhagens celulares em que a gente vai ter no tecido adulto humano. Então, que é na linhagem germinativa e no tecido hematológico. Hematológico. Até a doutora Silvia, a nossa presidente da Sociedade Brasileira, entrou ali e disse assim, ela não atua nas células somáticas. Exato. Não atua na célula somática. Não é para atuar, pelo menos. Exatamente. Exato. Tá. Oi, e Silvia. Aí, voltando para os telômeros, a Elizabeth, quando ganhou o Prêmio Nobel em 2009 pela descoberta da telomerase, né, dos telômeros já se conhecia, mas ela acabou ganhando o Prêmio Nobel de Medicina por isso, ela começou a fazer um monte de trabalhos relacionando esse comprimento de telômeros com determinadas... não necessariamente doenças, mas determinadas condições de saúde ou até algumas doenças, como a gente sabe, do câncer. E o que tem hoje, assim, o que tu poderia dar de exemplos de que existe a associação, que a gente sabe que são trabalhos de associação entre
o comprimento dos telômeros e algumas doenças, baseado na tua experiência e o que vocês fazem no hospital, por exemplo? Assim, o que a gente tem certeza que existe essa associação e ela é muito grande, e existem já, inclusive, trabalhos do mecanismo de como isso acontece. Então, a gente... É claro que por enquanto é mais uma associação, mas a gente já pode até dizer que o tamanho do telômero influencia sim, né, de forma mecanisticamente falando, algumas patologias humanas e algumas condições. O que a gente tem certeza, doenças cardiovasculares, certeza absoluta. Existem até trabalhos que são feitos atualmente em que eles usam células tronco, né, células induzidas, né, induced pluripotent stem cells, para repopular tecidos cardíacos de pessoas que tiveram ataque do miocárdio, por exemplo, e eles observaram, né, nesses tecidos em que o que faltava para repopular isso era a ativação da telomerase naquele procedimento e estabelecimento e estabilização do tamanho do telômero nessas células. Então a gente sabe de tecidos cardiovasculares, a gente sabe que o tamanho de telômero tem uma influência enorme em doenças neurodegenerativas. Fica alguma dúvida na maioria delas do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, então a gente não sabe se, por exemplo, no Alzheimer. É causa ou consequência. Exato, no Alzheimer é muito característico o tamanho de telômeros encurtados no paciente. E aí, quando esse paciente vem a óbito, no tecido da biópsia, da autópsia, né, no tecido cerebral, esses pacientes têm um tamanho de telômero muito menor do que outros pacientes. A dúvida é, essa pessoa já tinha um tamanho de telômero muito menor e isso foi uma causa, uma das causas né, do desenvolvimento do Alzheimer, ou o Alzheimer após estabelecido é o que faz com que esse tamanho de telômero diminua muito rápido. Então, e aí é muito difícil a gente avaliar isso, porque a única forma seria fazer uma biópsia de um tecido cerebral com uma pessoa ainda viva. Então aí existe um monte de procedimentos éticos, né, que é muito complexo para a gente ter certeza absoluta disso. Então essas duas coisas são com certeza absoluta. E aí, claro, se já existe uma tendência de uma determinada pessoa, por exemplo, ter algum problema cardíaco e ela tem um estilo de vida que é completamente não saudável, a gente vai estar incentivando aí que o telômero diminua de forma muito drástica, que a instabilidade genômica aconteça de forma muito drástica, e isso pode levar, por exemplo, ao ocorrimento dessa doença muito mais cedo do que era esperado nessa pessoa, ou que talvez nem fosse acontecer se ela tivesse um estilo de vida mais saudável. Então, doenças cardiovasculares cirrose do fígado, mas a não hepática, né? E obesidade. Existe um link enorme, tá, de associação já de obesidade com telômero. E aí a obesidade não só eu me alimento errado, eu não tenho uma dieta saudável, eu estou acima do meu peso porque eu não tenho uma dieta saudável. Isso também pode levar, porque daí a gente tem aumento de células adiposas, aumento de inflamação, e isso tudo tem relação com aumentar o estresse oxidativo e, portanto, aumentar também a deterioração do telômero, tá? Mas relacionado à obesidade como patologia mesmo, aquela que não é linkada necessariamente a dieta, né, ou ao processo nutricional de uma determinada pessoa. Esses 4 são os que a gente tem muita certeza. Existem outros links com vida sedentária, sem dúvida, né? E aí a gente tem os links que também tem a ver com o meu doutorado, que eu tenho essa paixão, que é a exposição ocupacional. Ou pessoas a aspectos biológicos, químicos ou físicos, né? Então, no meu caso, eu estudei trabalhadores de lavoura de fumo que eram extremamente expostos a agroquímicos sintéticos e a própria nicotina, que é um agroquímico natural da folha do fumo, né? Que é um veneno natural e que eles absorvem através da pele. Então, a gente observou uma redução de tamanho de telômero bem drástica nos indivíduos da lavoura com relação aos indivíduos controle. Então, isso a gente chama de uma associação, né? A gente teve alguns outros parâmetros que eu usei de análise de dano de DNA, processos bioquímicos, que a gente conseguiu observar que eles davam força para essa evidência que a gente observou, né? Eles ajudavam a comprovar isso, mas a gente ainda fala de uma associação.
E aí tem exposição ocupacional a diversos outros fatores, e inclusive exposição ambiental, né? Pessoas que moram em cidades com muita poluição, por exemplo, ou que moram perto de usinas de carvão. Então a gente observa muitas associações com exposição ocupacional. Algumas, e ambiental, algumas dessas associações já existem outros fatores bioquímicos e biológicos que conseguem evidenciar, né, fortalecer essa associação. Então a gente já está começando a entender qual é o mecanismo pelo qual isso acontece, mas para muitos outros a gente ainda não entende o mecanismo, ele é extremamente complexo, né? A gente também tem que entender que o telômero é um dos aspectos que leva ao envelhecimento celular, a um possível surgimento de câncer. Ele não é o único, né? Ele tem um papel muito importante nisso, mas ele não é o único aspecto. Então, mas essas são as doenças que a gente consegue falar mais, assim. E tem um grupo de doenças que é relacionado com mutações nos genes que atuam na telomerase, então nos genes que regulam a telomerase quando a gente, como ser humano, ainda é um feto. Então são crianças que já nascem com um tamanho de telômero absurdamente curto. Então essas doenças são chamadas telomere biology disorders, que são doenças da biologia do telômero, e são pessoas que desde a gente fez um estudo agora recentemente, eu publiquei um artigo recentemente sobre isso, em que a gente analisou pacientes normais versus pacientes, 5 pacientes com essa telomere biology disorders. E aí a gente tinha pacientes de 1 ano de idade, 1 ano e 5 meses, 14 anos, 45 e 48. Todos eles com o mesmo tamanho basal de telômero. E aí o tamanho basal de telômero deles era assim, 3, 4 quilobases. Isso é muito curto. E essas pessoas têm leucemia a vida toda, problemas na medula óssea a vida toda, fibrose idiopática. Então, todas as doenças que fazem com que eles pareçam, se sintam e o seu organismo sejam velhos desde que eles são crianças. Exato. Então, são pessoas que têm todas as doenças associadas com o envelhecimento desde que eles têm 2, 3 anos de idade. Né? Então, é bem... E aí, essas são doenças realmente de tamanho de telômero curto. Ponto. Essa é a característica delas. E é uma doença, a princípio é uma doença genética, porque é uma mutação no gene que expressa a proteína que regula a telomerase. Então, exato. E já se sabe se é tipo herança recessiva? É multifatorial, Na verdade, é mais de um. É mais de um gene. Nós temos... São 6 genes, cada gene pode ser regulado por diferentes fatores, não necessariamente é recessivo ou dominante, são mutações bem complexas, né? Então, às vezes, são mutações que acontecem de deleção de uma base. Deletou uma base daquele gene, porque teve algum erro na replicação. Então, um dos genes, por exemplo, é o DKC1, que o nome do gene é disqueratose congênita, que é a doença de disqueratose congênita, que é dentro de uma das telomere biology disorders. Então, é uma mutação nesse único gene, dependendo da mutação que acontece, já era. E esse gene, por exemplo, é um dos genes, ele tá em várias células do nosso corpo, mas uma das funções dele é regular o RNA componente da telomerase. Então, ele é bem específico e por isso que ele vai atuar... crianças vão nascer com um tamanho de telômero muito mais curto do que era esperado. Olha só, tem uma pergunta da Mariane dizendo assim, ó, alguns polimorfismos do gene TERT podem ser responsáveis por diferenças no tamanho dos telômeros? Ou seja, a gente herdar algum polimorfismo no gene TERT? Sim, então, sim. Existe polimorfismo para isso? Existe. O gene TERT, ele tá no braço, no final do braço curto do cromossomo 5, tá? Então ele fica bem lá no final do braço curto, inclusive ele fica tão próximo do telômero que se acredita que uma das coisas que pode acontecer é o teu telômero tá tão curto naquele cromossomo que ele acaba afetando a expressão gênica do gene TERT. Tá? Então, porque ele acaba regulando, downregulating esse gene, tá? Então, sim, existem alguns polimorfismos do gene TERT que podem ser responsáveis pela diferença no tamanho dos telômeros.
Então, pessoas que já nascem, por exemplo, com algum... Eu não me lembro agora todos os polimorfismos. Tem um que eu estudei no meu doutorado. Eu não me lembro qual dos polimorfismos era, porque existem alguns já conhecidos agora, né, na área. E a gente observou que sim, por exemplo, os famicultores que apresentavam aquele polimorfismo era uma proporção muito curta, né? Porque não é um polimorfismo dominante na população, mas era uma proporção curta. E os agricultores que apresentavam aquele polimorfismo, porque assim, eu tinha todos os marcos controles. Dentro do grupo de agricultores, o que apresentavam o polimorfismo tinha um tamanho de telômero menor ainda do que os outros agricultores, tá? Então a gente observou algumas coisas. Então, sim, polimorfismos no TERT podem afetar a diferença no tamanho dos telômeros. Provavelmente aí desde o nascimento, né? No sentido de que quando a gente ainda é feto, está em processo de desenvolvimento fetal, a gente tem telomerase ativa em todos os tecidos. E logo que a gente nasce, a gente ainda tem telomerase ativa também em alguns tecidos somáticos e isso vai decaindo, né? Então, por exemplo, pessoas que tenham esse polimorfismo no gene TERT, provavelmente eles já nascem também com o telômero um pouco mais curto, porque a própria telomerase deles durante o processo de desenvolvimento fetal, de desenvolvimento embriológico, não produzia a mesma quantidade de enzima necessária para que o telômero fosse num tamanho regular ou aceitável, enfim. Tá, daí deixa eu aproveitar pegando o gancho desse teu trabalho, do doutorado, não considerando os polimórficos, considerando os normais que tinham encurtamento devido ao risco ocupacional aos agroquímicos. Existe algo que eles possam fazer para tentar reverter isso? Porque eu acho que isso é uma pergunta que as pessoas ficam. Tá, a gente tem... Porque tu viu isso em sangue, certo? Foi em sangue? Então, existe algo que eu possa fazer? Tipo, não trabalhar mais com isso? E com isso meu corpo dá conta de tentar repor? Existe algum trabalho que mostre que quem tem diminuído, se mudar alguma coisa... Quem tem diminuído, se mudar alguma coisa, tu vai evitar que continue diminuindo numa taxa acelerada. Mas recuperar tamanho de telômero é uma coisa bem complexa, tá? Para a gente recuperar tamanho de telômero, a única forma seria ativar a telomerase. E aí o grande risco que a gente corre é, na verdade, virar um processo cancerígeno. Existem hoje em dia alguns trabalhos em que o que se tenta fazer... Existem vários trabalhos que vão em diferentes focos nesse sentido, tá? Um trabalho que se tenta fazer, por exemplo, é quando a gente está em um processo já de senescência da célula, a gente trabalha... Então, por exemplo, uma pessoa que está com um processo cancerígeno recém-iniciado. Existe, hoje em dia, uma droga que está em fase 1 de teste clínico, que é um inibidor de telomerase. Então, o que essa droga faz? Ela vai lá e inibe a telomerase e essas células acabam morrendo. Então, nesse momento, inclusive, eu estou trabalhando com outro inibidor de telomerase, não o que está em fase 1 de teste clínico, eu estou trabalhando com um segundo. A gente está tendo alguns dados bem interessantes. Mas, por exemplo... O que se observa hoje é assim, tem alguns estudos que tentam fazer o seguinte, reativar a telomerase, tá? Para que a gente alongue os telômeros em situações onde o telômero já está muito curto, eu ainda não desenvolvi um processo cancerígeno, mas pode acontecer a qualquer momento. Então, existem alguns procedimentos, alguns experimentos hoje que tentam reativar a telomerase de uma forma em que ela reconstitua o teu tamanho de telômero até que tu tenha o sheltering de novo protegendo, tá? Mas aqui em seguida, que tu tenha um tamanho de telômero que seja suficiente, e esse suficiente está entre aspas, porque a gente ainda não sabe qual seria o tamanho suficiente para isso. Claro. A minha mãe mandou uma mensagem, obrigada. Eu vi, querida. Beijo, mãe, saudade. Então, existe um procedimento em que a gente tenta, eu digo, né, a comunidade acadêmica, não é meu trabalho necessariamente, em que se tenta reativar a telomerase até o momento em que ela ajude a ter telômero suficiente para que o sheltering consiga se ligar de novo, mas ainda assim a gente não tem certeza nem do tamanho em que o telômero deveria estar para o sheltering conseguir ligar, e que apenas uma determinada... Que seja seguro. Que seja seguro, né? Um determinado nível de sheltering seja o suficiente. A gente não sabe quanto que é isso. E aí esse processo está tentando fazer o seguinte, assim que a gente souber esse tamanho ideal, a gente ativa a telomerase até que o telômero atinja aquilo ali, e aí a gente bloqueia ela. A gente joga ela fora,
tá? Então, existem alguns estudos que estão tentando fazer isso. O maior problema, qual é o tamanho de telômero em que a gente vai desencadear a senescência celular? Qual é o tamanho de telômero em que é ideal em que o shelter ainda consegue se ligar? Alguns estudos mostram, a gente precisa de pelo menos 2 quilobases de telômero. Outros estudos falam que menos que isso é suficiente. Outros estudos falam que muito mais do que isso. E aí também existe uma variação dependendo de qual cromossomo esse telômero tá. Porque a gente tem o telômero e a gente tem o subtelômero, né? Então, o subtelômero é uma parte que tem alguns genes dentro do para proteínas. Então, ele é uma mistura de genes, de fragmentos teloméricos com fragmentos genômicos. Então, ele tem algumas variantes ali da sequência telomérica. E aí, tem alguns cromossomas que têm essa área subtelomérica extremamente longa. Outros têm um subtelômero bem curto. E a gente nem tem certeza de qual é o tamanho do subtelômero de cada um dos cromossomos. E isso certamente pode afetar o quanto o cromossomo pode continuar duplicando ou não. Ou o quanto o telômero pode continuar longo o suficiente ou não para o sheltering atuar. Esse é um projeto que eu estou trabalhando neste momento. A gente quer tentar sequenciar telômeros. É extremamente difícil sequenciar regiões do DNA que são repetitivas e que não codificam, porque as plataformas de sequenciamento não têm ainda a química por trás delas que seja boa o suficiente para isso. Mas a gente já teve alguns dados preliminares e a gente conseguiu sequenciar alguns telômeros sintéticos que eu criei no laboratório. Então, eu criei telômeros sintéticos, mandei eles para sequenciamento e a plataforma funcionou. Então, agora o que a gente está fazendo... que legal. O que a gente está fazendo agora é isolando células cancerígenas e não cancerígenas. Então, células jovens e células quase perto da senescência para mandar para sequenciamento. E essa é uma das coisas que a gente quer tentar ver, assim, se a gente consegue identificar qual é o tamanho de telômero antes de uma célula entrar em senescência, qual é o sequenciamento, se esse telômero que está entrando em senescência, se ele tem muitas variantes teloméricas ou se ele é mais a parte canônica, né, o TTA, GGG, e assim por diante. Porque até então, tem uma pergunta ali, porque até então o que se faz é PCR para ver comprimento. Não, hoje em dia a gente tem muito mais... Assim, o que então se faz é, para a gente entender comprimento de telômero, a gente faz PCR, em tempo real, por exemplo, ou até o PCR tradicional. O PCR, ele tem vantagens, como todas as técnicas, nenhuma técnica é perfeita, tá? Então, assim, quais as técnicas disponíveis que tem hoje para medir tamanho de telômero? A gente tem a técnica de PCR, que é a mais utilizada, porque ela é a mais útil para grandes grupos, né, de dados. A gente tem o TRF, que foi a primeira técnica inventada, que é o Terminal Restriction Fragment. O problema do TRF é que a gente usa enzimas, então elas acabam cortando e incluindo ali no tamanho de telômero um pouco de regiões subteloméricas também. Para o trabalho que eu estou fazendo nesse momento, o TRF funciona bem, porque eu realmente quero regiões subteloméricas nas minhas amostras para tratamento. A gente tem Flowfish, a gente tem Fish, né? Esses dois, eles trabalham, na verdade, com a identificação da fluorescência do sinal de telômero. Então, a gente nunca vai ter um tamanho absoluto. Fish, citogenética clássica de Fish? Citogenética clássica. Como é que mede? Porque quando tu faz o Fish com o cromossomo, tu coloca também uma sonda telomérica. É visual mesmo? É visual, é lindo. É lindo, é lindíssimo. Tá, então eu queria saber. Não, eu já vi fotos, eu até mostro para os alunos, para a gente mostrar realmente o que é. Quando eu ensino Fish, na verdade, quando eu dou aula de citogenética, Fish é uma das técnicas que eu mostro. Mas aí eu fiquei pensando, uma coisa é mostrar para a citogenética, para mostrar, aqui é o telômero, aqui é o centrômero, aqui é um gene X. Mas eu não sabia que a gente usava o visual para ver comprimento. Na verdade, tu usa o visual para ter uma noção de como é que tá. Porque, por exemplo, quando eu trabalho com HeLa, eu trabalho com HeLa cells, né? Então, as células HeLa são uma célula de câncer de ovário, de cervix, na verdade. E aí, a célula HeLa, ela tem horrores de translocações, é uma bagunça, ela tem mais de 46 cromossomos, é uma bagunça. E alguns dos cromossomos da HeLa nem tem telômeros, tá? Então, a gente consegue ver no Fish, por exemplo, o xizinho tá lá, tem 2 pontinhos verdes aqui, que são as sondas do... Tem um aqui em cima, mas esse aqui não tem nada, tá vazio. Então, a avaliação geral a gente faz visual.
O que a gente faz também, tá? Que daí é da onde tu tira valores, unidades para quantificar isso. A gente joga essas imagens em um software, que é o Cell Profiler, que inclusive é um software free, ele não é cobrado, ele é gratuito. E aí o software, ele consegue identificar pela cor da sonda aonde ele encontra o telômero. Então ele faz uma equação para avaliar a sonda, a fluorescência daquele telômero. E aí, baseado num cálculo estatístico que eu particularmente não entendo todo, sendo bem honesta, ele vai lá e te joga um valor. Só que esse valor... deve ser aqueles softwares de análise que a gente usa, inclusive, para o Western Blot. Que ele consegue captar e ter uma noção do tamanho da mancha e, com isso, estimar para gerar um número para comparação, né? Imagina. Exato. Uma coisa, é o mesmo tipo de software que a gente usa para o Western, com certeza, exatamente. Esse é um exemplo excelente. E aí ele te dá um valor. Só que esse valor, a gente chama ele de um valor relativo de tamanho de telômeros e ele ainda por cima é uma unidade arbitrária. Então, assim, o tamanho de telômeros dessa população celular é 0,8. 0,8 o quê? 0,8 a fluorescência, entendeu? Então ele é relativo. Então existem algumas técnicas de tamanho de telômero. Eu mesma desenvolvi uma técnica, agora eu vou fazer propaganda do meu trabalho. Eu mesma desenvolvi uma técnica em que a gente mede tamanho de telômero esticando o DNA. Então a gente faz uma fibra de DNA e aí a gente joga uma sonda que vai marcar o DNA em dupla fita e uma sonda que vai marcar o telômero. Eu pego essa imagem, que vai ser numa lâmina, basicamente, e eu pego, é uma lamínula, na verdade, não é nem na lâmina, é numa lamínula. Eu vou no microscópio e eu enxergo todas as fibras em verde, depende de que som. E aí eu enxergo o telômero em vermelho, bem compridinho. E aí existe um software em que eu faço uma linha em cima e ele me diz, esse telômero aqui tem exatamente 16 X micrômetros. Não, 16,33 quilobases. Assim. Nossa, é por base, não é nem por micrômetros, porque eu já fiquei imaginando o software do Cometa, que a gente consegue calcular o tamanho da cauda, porque o software... Mas, nossa... Na verdade, o software, ele te dá em micrômetros. Mas tu sabe que é só tu multiplicar por 2, e eu já explico por quê, que aí tu vai ter o tamanho de quilobases. Por quê? Como é que a gente estica essa fibra, tá? Do DNA. Esse é o paper que eu publiquei agora em junho. Como é que tu estica essa fibra do DNA nessa lamínula? A gente tem uma máquina que a gente chama de molecular combing. Então, essa máquina, ela pega a minha lamínula e insere na minha solução de DNA, tá? Tudo mecânico. E quando ela tira devagarinho num fator constante de stretching, né? De esticando aquela fibra. E esse fator é exatamente 2 micrômetros por segundo, ou alguma coisa assim. Ou 2 quilobases por micrômetro. Enfim, alguma coisa, né? Eu não me lembro agora com detalhes. E aí, então, tu sabe que o fator que tu tem que multiplicar aquele micrômetro que tu encontra na imagem é por 2, e aquilo significa a quantidade de quilobases que tu tem de um telômero. E então, aumenta o microscópio com fluorescência. Oi, tá me ouvindo? Pode repetir a pergunta, que dá uma travadinha, não te ouvi. O microscópio é com fluorescência e o aumento? 400 mil vezes? É aumento comum? Não. 63. Hã? 63. 6.300. A ocular? A ocular 63. É isso. Não é nada... E é o microscópio de fluorescência. É isso. Não precisa nem ser invertido, e é um microscópio comum de fluorescência. O mesmo que tu leria o cometa, por exemplo. Exatamente mesmo. Exatamente que mesmo. O X é a técnica, né? É essa capacidade de poder esticar a molécula. Eu posso Nossa, te mandar... muito legal. Eu posso te mandar depois o link do paper, até porque ele é liberado, ele não é pago, né? Ele é free access. Então eu posso te mandar depois o link do paper, e se tu quiser deixar disponível para o pessoal que está vendo a live também, sem problema nenhum. Claro, ai, show. Não, perfeito. Eu posso botar no arraste aqui depois. Isso, exato. Tá. Olha só, como a gente está nos últimos minutos, eu vou voltar na pergunta ali e depois eu vou ver as últimas. Que ficou uma lá para cima sobre fumante. Mães que fumam ou usam drogas podem influenciar no tamanho dos telômeros no feto? Sim. Mães fumantes. Programação fetal, adoro esse assunto. Podem, e essa é uma das...
Eu acho que essa é uma das outras coisas que já se tem provas o suficiente, evidências o suficiente para a gente ver que sim, que o uso... Eu não tenho certeza com relação ao uso de drogas ilícitas, né? Por exemplo, assim, cocaína, heroína, drogas sintéticas ou mesmo maconha. Eu não tenho certeza sobre isso, eu não li muito sobre isso. Mas sim, sobre fumo, sim. E particularmente, inclusive, mães que trabalham em lavouras de fumo, mesmo que elas não fumem, os seus filhos também podem nascer com telômero já mais debilitado, né? Com uma instabilidade genômica maior. E seria uma programação epigenética em relação ao comprimento dos telômeros, ou seja, a epigenética influencia aí também. Também. Existe muito trabalho de epigenética com comprimento de telômeros, né? Então a gente observa que tem uma influência ali. Mas sim, a questão do fumo, ela é bem marcada, caracterizada, que a gente sabe que mães fumantes, né, tem uma tendência muito grande a terem as crianças nascerem com diversos problemas de saúde, então desde problemas respiratórios até problemas genéticos / epigenéticos, né, porque pode ter muita influência com aumentar influência ambiental mesmo. Exato, aumentar a estabilidade genômica. Mas sim, isso também se evidencia com relação ao tamanho dos telômeros. Então, sim, mães fumantes podem sim, inclusive, existem algumas evidências, associações, na verdade, que inclusive a dieta materna, tá? Pode ter influência na estabilidade telomérica de bebês. Então, mas isso são apenas algumas... Eu lembro... né? Não tem nada associações, ainda... assim. Associações, exato. Ainda não tem... acho que a gente ainda não tem um corpo de pesquisa grande o suficiente sobre isso em que a gente possa bater o martelo com relação a essa questão. Mas com relação ao fumo, sim. Eu lembro de um trabalho que a tua colega australiana, esqueci o nome dela, que esteve aqui no Brasil ano passado, apresentou no Congresso, a Caroline, justamente em relação à amamentação, né? De crianças amamentadas versus não amamentadas, e o desfecho disso em longo prazo, nelas já adolescentes. Relacionadas a comprimento de telômeros. Eu fiquei super assim, tipo... E nós estamos bem no mês da amamentação, né? No outubro, exato, outubro, agosto, dourado. Acho que é dourado. Enfim. É dourado. Eu também não sei o nome amamento, não tenho muita ideia, mas acho que é agosto dourado. Um outro trabalho que a Caroline apresentou e também teve muito a ver com o doutorado dela, e é uma das paixões dela, é investigando não apenas tamanho de telômero, mas também isso, mas de forma geral, a saúde geral de caregivers. Então, assim, que são os cuidadores de pessoas com Alzheimer, por exemplo. Não é nem só do paciente com Alzheimer, mas de quem cuida dessas pessoas. Porque quem cuida dessas pessoas são pessoas que estão em um processo de estresse constante na sua vida, né? E aí ela também observou, assim, vários fatores nutrigenômicos extremamente alterados nessas pessoas e redução de tamanho de telômeros. E aí também está relacionado com o fator de estresse perceptivo, né? Onde as pessoas mesmo respondiam questionários sobre o quanto de quanto de estresse eles percebiam na própria vida. Eu já li um trabalho desse, mas eu não sei se é exatamente da Caroline, porque faz tempo, eu acho que era de alguém do grupo da Liz, que eles fizeram isso e viram que aquelas mulheres que são mais resilientes a esse processo, que conseguem viver sobre aquele estresse crônico nesse caso não eram cuidadores de Alzheimer, eram crianças acamadas, que tipo as mães vivem em função daquela criança, que ela pode parar de respirar no meio da noite, ou seja, a mãe não relaxa. Mas as mães que conseguem encarar isso de uma forma diferente, aí baseado nesses questionários, pareciam, mesmo dentro desse quadro, ter telômeros maiores do que as que se deixam abater, mostrando a interação da questão do encarar isso e da questão talvez mental de não se deixar abater, enfim, resiliência, né? Saúde mental é muito relacionada, né, com o tamanho de telômeros. E aí, de novo, são diversas associações, provavelmente existem outras coisas por trás disso, não é eu não diria que é uma associação direta, mas sim, e a pesquisadora que tu estava falando agora da questão das mães resilientes, realmente ela trabalha com a Liz, o nome dela é... Ela é uma psicóloga, né? Elisa Apple, Exato, exatamente, ela. Tem um trabalho que eu li enquanto eu estava no doutorado, e eu acho que já teve alguma continuação dele, mas eu acabei não voltando, que mostra, por exemplo, que crianças que sofreram algum tipo de violência, seja abuso físico, sexual ou abuso psicológico,
são crianças que lá, quando estão na sua idade, início da idade adulta, em comparação com crianças que não passaram por esses processos, também têm telômeros mais curtos. Então, tem uma questão aí de estresse perceptível, né? De estresse vivido, que pode encurtar o tamanho dos telômeros, né? E a gente sabe que o estresse, de forma biológica mesmo, ou mesmo psicológico, uma coisa que o estresse faz é aumentar os níveis de processos inflamatórios que a gente tem. E aí, com isso, aumenta o estresse oxidativo, que aumenta a instabilidade genômica, e aí tá feita a lambança. Você tem uma estrutura do nosso DNA que é extremamente suscetível a processos oxidativos, é o telômero pela quantidade de guaninas que tem no telômero. Então, ele claro, pela sequência, é verdade. Exato. Como ele tem muitas guaninas, ele tá ali prontinho para receber todos os chutes do processo. Todos os adultos possíveis. Ô, Vivian, deixa eu só ver aqui, porque agora no Instagram, quando ele salva a live e a gente não vai conseguir ver mais perguntas e nem ver comentários, quem entrou, quantas pessoas, nada. Então, só ler aqui uns comentários, né? Até porque é importante para ti. Várias pessoas falando fantástico, sensacional o teu trabalho, né? Dando parabéns, 1000 elogios. E a minha aluna não vale, porque ela é minha aluna, 2 mulheres incríveis que me inspiram. E tem várias pessoas dizendo, me leva, quero ir trabalhar contigo, essa mulher é incrível, me leva lá, Natália, me leva para fazer pesquisa contigo. E agora tem uma pergunta da minha convidada de segunda-feira, que é a doutora Sheila, que é pesquisadora do INCA, e ela perguntou sobre a questão evolutiva. Existe alguma coisa que você já leu sobre a questão quando que os telômeros teriam surgido ao longo da evolução? Existe alguma... Todos os eucariotos têm telômeros? Por exemplo, é uma boa pergunta. Todos os eucariotos têm telômeros e alguns procariotos também têm telômeros, tá? Mas todos os eucariotos têm telômeros. Então, como alguns procariotos também têm, eu não sei em que momento do processo evolutivo aconteceu, mas certamente faz bastante tempo, assim. Uma pesquisa bem interessante, que inclusive a gente também pode tentar achar o paper e colocar aqui, até que foi com a Ju, que trabalhou com o Thales, e com a Cris, que foi aluna de mestrado da Ju. Sim. Eles deram uma olhada em tamanho de telômero e translocações robertsonianas nos tucutucos. Exato. Em tucutucos, que são roedores característicos fossoriais que acontecem na região sul, especificamente, e se observou que esses animais, eles têm alguns cromossomos que são extremamente longos, e esses cromossomos têm pedaços gigantescos de telômeros dentro deles, porque teve processos de translocações em que os telômeros foram jogados para um outro cromossomo. Então, esse é um trabalho bem legal. Ele não está relacionado com em que momento da evolução aconteceu, mas mostra que durante o processo evolutivo, por exemplo, desses roedores, telômeros que eram telômeros agora não estão mais né, na classificação de telômeros. Agora eles fazem parte de um cromossomo inteiro nesses roedores. Eu não sei em que momento do processo evolutivo os telômeros surgiram. Eu não tenho... mas se tem até em procariotos, porque deve ser muito... Procariotos, eles... Falta 1 minuto e 40. Tá, vou terminar. É claro que em procariotos eles vão exercer provavelmente alguns outros tipos de funções que não a proteção, por exemplo, do cromossomo, né? Mas existe... Claro. Exato. Mas então tá, olha, falta... agora 1 minuto e 40 era 2, eu que tô cega, não enxerguei. Mas enfim, acho que a gente pode ir encerrando, porque diz que tem que terminar antes. Eu não sou muito experiente em lives também, mas parece que tem que terminar antes, senão ele me derruba e aí eu não consigo salvar, e eu quero salvar. Estão pedindo para reiniciar a live, mas coitada da Viva, é sábado de manhã. Não sei, tu tem mais coisa. Eu adoraria, mas a verdade é que eu tenho que ir pro laboratório daqui a pouco. Olha aí, ela não é nem aproveitar o sábado, ela vai trabalhar. Vou trabalhar. E hoje tá um dia bonito, porque passou a semana chovendo em Sydney. Daí hoje que tá bonito, eu tenho que ir pro laboratório. Mas eu super topo a gente fazer uma outra live depois também. Não tem problema nenhum. Sim, eu acho que a gente podia... Pode fazer outra para contar de outras coisas, daí, né? E eu acho que o pessoal também tem bastante alunos assistindo, eles gostam de saber, né? A trajetória acadêmica que a gente falou um pouquinho no início também é importante. A gente pode fazer um só sobre voltar em telômeros? Isso. Então tá bom. Então, eu quero te agradecer muito por estar aqui.
Foi uma aula para mim também. Eu adoro esse assunto, mas eu não entendo, obviamente, no nível que tu entende. Então, eu adorei aprender mais um pouco. Acho que todo mundo que está aqui também curtiu. E convidar todo mundo para segunda e terça estar aqui também. Só que eu sei que para ti é um horário ingrato, mas enfim, quem está aqui para ouvir a Sheila falar de epigenética e o Luiz Felipe sobre câncer. Eu vou Tá? tentar, interessada também. Eu que agradeço, Então Vanessa. tá. Obrigada a todo mundo por ter assistido e a gente se fala. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijo, bom dia aí. Um bom final de semana. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.